Durante seu discurso na cerimônia de posse de Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS, o presidente Lula criticou o uso do dólar nas transações internacionais e defendeu que os países do bloco utilizem uma moeda única para realizar negócios. Vamos ver. Toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o iene? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Então se escolheu a moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Joel, em janeiro, os bancos centrais do Brasil e da China já haviam feito um acordo para que comércio, investimentos fossem feitos em suas moedas. O Lula foi além, ele está propondo aí a criação de uma moeda própria dos BRICS, quer dizer, fazendo uma crítica do dólar, em toda essa postura que vai muito alinhada ao multilateralismo, à multipolaridade, que sempre foram conceitos muito caros à política externa do PT e que também é a China, porque ela acaba se beneficiando de um mundo multipolar e que não está unicamente voltado para os Estados Unidos. O que você vê aí em termos técnicos e políticos nesse discurso? Essa tentativa do Brasil de se colocar como mais, supostamente, mais altivo, mais independente aí nas relações internacionais, valorizando relações com outros países que não passam pelos Estados Unidos. Mas vamos lá, só de moedas propostas a gente tem a moeda do Mercosul, que foi proposta em um dado momento, tem o acordo que eu entendi que estava mais encaminhado, não sei se vai acontecer mesmo ou não, mas que as relações comerciais do Brasil com a China sejam em yuan, e não em dólares. E agora ainda a proposta da moeda do Banco dos BRICS. Eu estou entendendo até que vai ser uma terceira, não vai ser só a moeda da China. Se o governo levasse isso adiante, não acredito que a gente vai ver nenhuma criação de moeda para comércio exterior, mas se o governo levasse adiante, ia criar o quê? Ia criar uma situação na qual, tudo bem, a gente está dependendo menos do dólar em diversas transações. Mas a gente vai ter reserva em novas moedas, aí, ou em yuan, no caso da China, que talvez sejam muito mais inseguras, muito mais voláteis do que o dólar, que vão colocar risco para a gente. Será que está no interesse do Brasil fazer isso? O que a gente sabe? O que o mundo ganha? Na verdade, o que o Brasil ganha com isso? Eu não vejo ganho assim rigorosamente nenhum para nós de tentar embarcar nessas aventuras. Criação de moedas novas exige muita negociação, muito trabalho diplomático, não acredito que a gente verá. Negociação em yuan talvez seja algo mais simples para o Brasil fazer, mas igualmente, não vejo aí grandes benefícios para a gente, não. Clarissa, é mais um afago do Lula aos chineses para tentar fechar negócios, já que são 20 acordos bilaterais, já que há toda uma tentativa de atrair investimentos, é o nosso maior parceiro comercial. Você teve aí um saldo positivo da balança brasileira de 30 bilhões, 90 bilhões que a China acabou comprando, 60 bilhões ao contrário. Então o Brasil está com um saldo positivo de 30 bilhões aí nessa negociação. O Lula chega lá, faz uns afagos, etc. Nada disso vai adiante, é mais bravata para abrir espaço. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o presidente Lula quis fazer um agradinho ali para os seus anfitriões. Eu acho que não tem a menor dúvida disso, mas eu acho que é gozado. Vale um pouco o que a gente estava falando para os ministros, né? Qual que é o propósito de fazer essa discussão nesse momento? É, de fato, interessante para o governo Lula levantar essa discussão, dar um tapa na cara dos Estados Unidos, desnecessariamente, num momento como esse? Então, vale a mesma história para o Silvio Almeida. Eu respeito a opinião do presidente Lula nesse quesito. Eu acho que ele tem o direito a ter uma posição e achar interessante. A pergunta é oportuno para o Brasil levantar essa discussão num encontro internacional neste momento? Não tem outras formas, talvez, de afagar os chineses
como o nosso maior parceiro comercial, numa visita bilateral, que não seja atacando os Estados Unidos e criticando a hegemonia dos Estados Unidos no comércio internacional, me parece, embora eu não seja uma especialista em política internacional, me parece inoportuno. Me parece que o presidente Lula, assim como o Silvio Almeida falou da descriminalização das drogas, assim como o ministro Luiz Marinho falou em acabar com a Uber no Brasil, substituir pelos Correios, tudo isso me parece levantar discussões que não têm um propósito específico neste momento, não Márcio vão França, sair dos portos e aeroportos, falando também, de passagem aérea subsidiada. Não vai sair do papel neste momento, não está de fato na agenda brasileira. Então, qual que é o propósito de levantar essa discussão nesse momento? Valeu a pena? Me parece que os Estados Unidos não devem ter gostado. Me parece desnecessário. Ok, os chineses estão felizes. Talvez tivesse outra forma de agradar os chineses, como, por exemplo, não anunciar o aumento de uma taxação nas empresas chinesas, talvez. Esse anti-americanismo, em boa parte juvenil do PT, atrapalha nas nossas relações internacionais, põe em risco a nossa relação com os Estados Unidos, que eventualmente pode não gostar desse excessivo alinhamento do Lula, tanto com a Rússia quanto agora com a China? Nós precisamos somar a fala de hoje do presidente ao editorial de ontem, né, do jornal do governo chinês, colocando o Brasil ao lado de China em oposição aos Estados Unidos. Não podemos esquecer que os tais blogs, né, de esquerda, os influenciadores de esquerda, em alguns textos publicados entre ontem e hoje, voltaram a falar de imperialismo. Né? Então, assim, todas essas questões devem ser conectadas. Acho que foi um discurso ruim, um discurso desnecessário, um discurso que reforçou essa oposição aos Estados Unidos, isso só prejudica o Brasil. Porém, aproveito esse discurso e conecto com a discussão anterior também, porque os colegas perguntaram o que o Brasil ganhou com aquela reunião estapafúrdia que o Bolsonaro fez com os embaixadores. Eu vejo muito parecido. Né? Eles são, assim, as duas faces de uma mesma moeda. Estamos, nós brasileiros, fadados aí a um pêndulo do mal. Agora, esse discurso estapafúrdio do presidente pode torná-lo inelegível? Então, estamos em período eleitoral, né? Você tem um agravante então, aí. Mas ele está numa visita bilateral, ele não está convocando. Não é que ele está convocando no meio de uma eleição, convocando uma reunião, convidando os embaixadores para falar mal do Bolsonaro. Não é a mesma coisa. Ele está numa visita o Bolsonaro, em Assembleia Geral da ONU, também falou da corrupção do governo do PT. Ele está manifestando a opinião dele como presidente. Da mesma moeda. Sim, mas essa avaliação... É uma questão que tem a ver com quem apoia, com quem não apoia. Eu realmente acho que foi um discurso infeliz. Por outro lado, é Lula sendo Lula. Não vejo, assim, muita esperança, né, de que isso vai melhorar. Eu penso que serão 4 anos. O que nós temos que rezar é para que esses discursos estapafúrdios não se transformem em ações que venham a colocar o Brasil em risco. Porque o momento vivido no mundo é um momento de tensão real. Então, temos que avaliar até que ponto esses discursos podem partir para algum tipo de ação que vá nos colocar em risco, o que não é impossível. É que Lula e Bolsonaro fizeram discursos estapafúrdios em missões diplomáticas, para mim não resta a menor dúvida. Boris Casoy, qual é a sua avaliação desse discurso do Lula, em que ele afaga ali os chineses durante a visita aos países, mas mexendo, de certa forma, num tabuleiro internacional? Olha, eu vou contar uma velha piada. Diz que nos ônibus de Israel e da Escócia, que são reconhecidamente países muito econômicos, nos ônibus está escrito, em vez de é proibido conversar com o motorista, o que você ganha conversando com o motorista? O que o Brasil ganha com essa posição do Lula? É uma posição ideológica, anti-americana, juvenil, e a resposta é a seguinte: por que o dólar? Porque o dólar, presidente Lula, é lastreado na riqueza e no cumprimento dos compromissos internacionais dos Estados Unidos. E o senhor quer implantar
uma moeda fincada na pobreza. É isso. Muito obrigado, Boris. Joel, a gente vai ter alguma novidade aí, né, dessa viagem da China em termos práticos? Você acredita que pode sair aí satélite, monitoramento para a Amazônia, algum tipo de acordo que realmente seja útil? Olha, Felipe, passei os olhos aí sobre os acordos, vi a coisa do satélite, tudo. Não acredito que tenha nada muito revolucionário aí no meio. Aprofundam a relação entre os dois países. Eu acho que sim, tem um interesse econômico legítimo do Brasil na relação com a China. Claro que queremos mais investimento, é claro que queremos mais comércio. Mas no meio disso tudo, dado que a gente tocou também no ponto mais amplo, né, que as relações internacionais não são só economia, né? Tem também relações políticas e até relações de valores ali. A gente está vivendo um momento delicado da história do mundo, um momento em que aquele poderio dos Estados Unidos, que era hegemônico num dado momento, hoje em dia está sendo fortemente questionado. E eu não tenho também nenhum grande apreço especificamente, individualmente, pelos Estados Unidos, como não tem que ser os Estados Unidos a nação poderosa. O apreço que eu tenho e que eu acho que a gente tem que ter é com o cumprimento elementar de regras internacionais, de resolver conflitos por diplomacia, de respeitar a soberania dos países, de buscar promover a democracia e as liberdades individuais e os direitos humanos nos diferentes países. E se a gente usa isso como critérios impessoais, que não dizem respeito a um país, são valores. Se a gente usa isso como critérios, Estados Unidos é um grande respeitador de tudo isso? Vou ser o primeiro a dizer, óbvio que não é, óbvio que diversas vezes violou. Mas comparado à China, comparado à Rússia, qual dos dois está melhor nessa discussão? Eu também acho que não resta nenhuma dúvida aí. Portanto, nesse momento em que a gente está, inclusive, tratando a relação Brasil-China, tratamos também da situação da guerra da Ucrânia. Aí sim, uma violação flagrante do direito internacional em que se invadiu outro país e mais, invadiu-se uma democracia. Eu acho que a posição brasileira de sempre contemporizar, de sempre ser muito diplomático, de sempre estar bem com todo mundo, em casos extremos, em casos limite como esses, podem se revelar escolhas tanto estrategicamente erradas, porque o mundo que nos interessa é o mundo da lei, é o mundo da diplomacia, é o mundo do respeito, é o mundo da democracia, então estrategicamente ruins de longo prazo, mas também do ponto de vista dos valores, condenável.